Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quinta-feira passada tivemos a alegria de passar pelas ruas de nossas cidades com o Santíssimo Sacramento, a grande festa de Corpus Christi. Nós caminhamos com Cristo no meio de nós e faz parte, depois de termos vivido todo o tempo da Quaresma e da Páscoa, celebrar a nossa fé na presença eucarística de Jesus, presença na Eucaristia. Nós cremos aquilo que fala o Evangelho. Isto é meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Cada vez que vocês fazem isso, faz para celebrar a minha presença, meu memorial. E ele está presente em todas as regiões do mundo, através da Eucaristia, além da palavra, pelo seu Santo Espírito também. Nós tivemos a ocasião, na festa de Corpus Christi, aqui no Rio de Janeiro, de entregar ao nosso povo uma carta pastoral, convocando para uma manifestação no mês de setembro, que está unida, de um lado, ao Congresso Eucarístico Nacional, que vai ter em Recife, em novembro, pão em todas as mesas, entre eles não havia nenhum necessitado, tudo era comum. Mas também nós estamos celebrando neste ano 100 anos do primeiro Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, com o nosso antecessor, o cardeal Leme, e que comemorou os 100 anos da independência. Nesse ano comemoramos 200 anos da independência. Por isso, nos 200 anos da independência, estamos comemorando 100 anos do primeiro Congresso Eucarístico Nacional, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, como capital federal na época, e marcou a história da cidade, da diocese, com pessoas que vieram de todos os cantos, também bispos, arcebispos, cardeais, para participar. E teremos a ocasião aqui de fazer memória desses 100 anos do primeiro Congresso Eucarístico Nacional, unidos ao Congresso Nacional de Recife, também no mês de setembro. No mês de setembro teremos a ocasião de algumas celebrações, tanto arquidiocesanas como também nas paróquias, para viver esse belo momento, de Eucaristia como centro. Dom Leme teve um trabalho muito grande, quando depois que começou a República e que a Igreja pôde realmente autodeterminar-se, ter sua liberdade de se organizar sua hierarquia, também teve um grande papel nesse momento, de poder dar esses passos importantes. Depois de 133 anos da República, temos 130 da reorganização da hierarquia do Brasil e, ao mesmo tempo, 100 anos do Congresso Eucarístico, 90 anos do Cristo Redentor, ou seja, são vários momentos. A Universidade Católica, o Santuário de Oração Perpétua, de presença da Igreja que se começa a se organizar depois do padroado que levou 400 anos ali realmente levando a Igreja daquela forma. Portanto, nós tivemos a ocasião de lançar essa carta pastoral, que teremos a ocasião, portanto, de, em setembro, comemorar os 100 anos do Congresso, que não foi em setembro na época, mas achamos por bem, agora, nos 200 anos da independência do Brasil, recordarmos o centenário desse primeiro Congresso Eucarístico Nacional e em unidade com o Congresso Eucarístico Nacional de Recife, que vai acontecer em novembro. Passos que vão sendo dados, que vão vendo a nossa história e como o Espírito Santo vai conduzindo a Igreja, mesmo em tempos de dificuldades, vicissitudes, mas também com grandes acontecimentos que marcaram e marcam a nossa vida. Nesse final de semana, meus irmãos e irmãs, estamos vivendo o 12º domingo do tempo comum. Nós paramos os domingos do tempo comum antes da Quaresma. Antes da Quaresma, tivemos a ocasião de ter os domingos do tempo comum, depois começou a Quaresma e o tempo da Páscoa, até Pentecostes. Na semana que seguiu Pentecostes, nós voltamos com o tempo comum, mas voltamos com a décima semana, depois, a semana seguinte, com a Santa Trindade, 11ª semana, e agora a 12ª semana, porém nós retomamos nesse final de semana, os domingos de tempo comum, que tem, nesse ano C, o Evangelho de Lucas como evangelho norteador, o fio condutor das leituras dominicais. E tem uma sequência, ou seja, vão sendo lido o Evangelho de Lucas, paulatinamente, aos domingos.
E, ao mesmo tempo, se tem a leitura do Antigo Testamento e também o Novo Testamento, que vai ajudando a esclarecer aquilo que o Evangelho vai colocando, vai vendo essa interpretação da palavra pela própria palavra de Deus. Por isso é muito importante a nossa participação na Eucaristia, na própria liturgia, ainda mais nós que queremos viver como família cristã. Estamos justamente no ano da família Amores Letícia, que está chegando ao seu final. Próximo final de semana, nós vamos concluir o ano da família com o 10º Encontro Mundial das Famílias, que acontece em Roma e em cada diocese também, que já tem acontecido com as catequésias, com os passos, e essa semana também vai ter grandes acontecimentos para nós culminarmos com o encerramento do ano da família Amores Letícia, também com o 10º Encontro Mundial das Famílias. Nos faz pensar sobre a igreja que caminha, a nossa responsabilidade no mundo de tantas mudanças, de vivermos bem a nossa vocação e o nosso chamado. Nós vimos domingo passado, que nós perguntarmos quem é Deus, a revelação que se faz de um Deus unitrino. Na leitura, na liturgia desse 12º domingo, tem uma outra pergunta, ou seja, nós falamos que Deus, que é Pai, enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E aqui, justamente, a pergunta que é feita no Evangelho desse domingo é: quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? É interessante como a providência de Deus, dentro da sequência das leituras, nos coloca essa outra pergunta. Aquele que é a revelação plena do Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas quem que Ele é na nossa proximidade, no encontro com Ele? Fala que a leitura do Evangelho de Lucas 9:18, Jesus estava rezando num lugar retirado, um lugar silencioso, e os discípulos estavam com Ele. Então, há sempre um hábito de Jesus rezar, ou na montanha, num lugar retirado. E então Jesus perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo que eu sou? Qual que é justamente o comentário que tem aí na comunidade sobre mim, que falam quem eu seja? Aí responderam. Uns falam que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que é algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas então Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa é uma outra pergunta, caríssimos amigos e irmãos, além daquela de domingo passado, que nenhum de nós deve deixar de responder. Depois de vermos aí tantas opiniões sobre Cristo, e hoje nós temos muitas, no meio de tantas situações de comunicação, de mídias digitais, cada um fala o que bem entende, o que quer, mas nós somos chamados enquanto cristãos, nós somos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para nós? Que é Filho de Deus, que é o Salvador, que nasceu em Belém, morou em Nazaré, que devido por todos nós, são dados históricos e da revelação. Mas qual é o teu relacionamento com Jesus Cristo? Como é que você o encontrou? E como é que você vive com Ele no seu dia a dia? A grande pergunta é justamente essa. E aí, meus irmãos e irmãs, é Pedro, em nome da igreja, que Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Por Cristo falava que era o Messias, o Salvador, e além do mais, que era o Filho de Deus, justamente algo impensável na época. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. Por quê? Porque ele vai dizer mais tarde, depois da sua morte e ressurreição, que ele é alguém que vai dar vida por todos nós e vai ressuscitar. E só depois que os apóstolos, discípulos, tiverem passado por essa experiência da morte e ressurreição, é que serão enviados. Agora vão pelo mundo e contem e falem do Evangelho a toda criatura. Por isso mesmo, já no Evangelho desse domingo, temos o anúncio da paixão do Senhor. Temos o anúncio da paixão do Senhor, onde ele vai falar que, sim, vocês falam que sou o Cristo de Deus, porém não é aquele triunfalista, que vocês pensam que vai dominar, que vai ser um rei, que vai expulsar os romanos, etc. Mas que vai trazer uma nova vida para todos. Vai entregar sua vida para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. E a leitura, a gente vai ser isso, Aí então acrescentou:
O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Isso está ligado, meus irmãos e irmãs, justamente na leitura do profeta Zacarias, leitura primeira desse domingo. Ou seja, eles olharão para mim, e aí, aos que eles feriram de morte, hão de chorá-lo, como se chora a perda de um filho único, e hão de sentir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi de Adadremon no campo de Magedo. Naquele dia haverá uma fonte acessível na casa de Davi e os habitantes de Jerusalém para ablução e purificação. Já em Zacarias profetiza, sobre justamente olharão para aquele que transpassaram como filho primogênito, como alguém que mataram. Então, no Evangelho, Jesus vai colocar justamente que o Messias, o Salvador, vai passar pela morte e tem mais. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai salvá-la. Ou seja, ele é o Messias, é o Salvador, é o Cristo de Deus, porém vai dar a vida por todos nós, e quem quiser segui-lo, esse é o caminho da cruz. É pela cruz que se chega à ressurreição. E essa questão, até hoje nós, meus irmãos e irmãs, não acolhemos. Achamos que quando chega a cruz em nossa vida, quando chega a dor e sofrimento, nós logo rejeitamos como se não fosse querer viver isso. Então, esse é o nosso caminho. Ou seja, pela cruz se chega à ressurreição, e esse anúncio a todos da boa notícia. E a segunda leitura desse domingo nos fala que nós, vamos segui-lo nesse caminho de cruz, fostes batizados em Cristo pela fé em Jesus Cristo e vos revestis de Cristo. Ou seja, todos nós, e formamos a grande família do Senhor. Não há mais judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Ou seja, o novo povo de Deus, o povo abrâmico, também vem pela descendência da fé, crendo em Jesus Cristo, onde formamos a grande família, não mais agora apenas judeu, ou não apenas da descendência dos judeus, mas sim aqueles que creem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vos revestis de Cristo. Ou seja, meus irmãos e irmãs, sermos uma nova humanidade, um novo homem, em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, um final de semana em que uma pergunta deve ser respondida, ao mesmo tempo a nossa opção de seguir esse Jesus Cristo pelo caminho da cruz, e sermos o seu povo, revestido de Cristo para caminharmos na comunhão e na unidade, no meio da diversidade de situações, também de etnias, de várias situações. Quem é Jesus para nós? Como é que nós o encontramos? Como é que nós conversamos com Ele? Como é que nós acolhemos? Como é que nós o seguimos? Porque a leitura fala bem disso, ou seja, antes de anunciar, não conte para ninguém que vocês responderam certo. Primeiro, vivam esse seguimento, a gente vendo que Cristo morre na cruz, ressuscita, mas que vocês também são chamados a fazer esse caminho. Então, nós falaremos não daquilo que nós ouvimos apenas, mas aquilo que nós vivenciamos, um pouco como Jó. Antes eu te conhecia por ouvir dizer, agora meus olhos te viram, agora eu te encontrei. Que nós, meus irmãos e irmãs, peçamos esse dom de poder encontrar Jesus Cristo na nossa vida. Mas já encontrei, já fui batizado, é verdade, mas sempre é momento de nós renovarmos e reavivarmos esse dom. E nada melhor do que depois celebrarmos a Páscoa do Senhor, agora a Santíssima Trindade, Corpus Christi, daqui a uma semana, o coração de Jesus, que nós pedimos esse reavivamento do encontro com o Senhor, de encontrar o Senhor Jesus Cristo, viver com Ele e testemunhar a sua presença em nossa vida, que nos transforma, renova a nossa existência. Que o domingo seja para nós essa oportunidade de assim vivermos, deixamos que essa palavra
ilumine e conduza a nossa vida. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.